Bom dia, paz e bem, irmãos e irmãs. Eu sou o Frei Alberto, está começando o Evangelho do dia, esse dia 7 de maio, sábado, né? Temos aí o Evangelho desse sábado, João 6, de 60 a 69. Vamos anunciar o Evangelho então, tá bom? Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la, né? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vides o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, esse finalzinho desse evangelho é fantástico, né? Vendo Jesus, que no meio dos discípulos, e aqui discípulos, de modo geral, haviam pessoas que não acreditavam suficientemente nas palavras que Jesus falava, duvidavam das palavras que Jesus falava, dos conceitos, né, que Jesus falava para eles, duvidavam dos ensinamentos que ele fazia, vendo, percebendo a fragilidade da fé. Então, Jesus percebeu que eles estavam escandalizados com as palavras, né? Olha as palavras ontem do Evangelho: quem come desse pão, quem bebe esse vinho, eu sou o pão vivo, tem que comer esse pão. Eram palavras difíceis para eles, para o entendimento. Eram difíceis para eles entenderem, se alimentar de Jesus, se alimentar das promessas de Jesus. Então Jesus percebeu aí claramente que muitos não entendiam, eles se escandalizavam, e o Evangelho de hoje, eu acho ele é tão bonito no final, quando Jesus, então, Jesus tem esse diálogo, e Jesus disse aos 12, percebeu que algumas pessoas foram embora, porque achavam que os ensinamentos eram difíceis, achavam que teriam que mudar muito a vida para poder seguir Jesus. Foi saindo um atrás do outro. Jesus então olha para os discípulos e fala para eles: vocês também não querem ir embora? Não é? Vocês também não querem? Tem certeza que vocês querem ficar aqui? Vocês estão vendo as pessoas que estão desistindo? Vocês não querem fazer a mesma viagem deles? Dar meia volta, né? E voltar para o que vocês faziam? Então Jesus dá até a oportunidade para eles que querem voltar, volta. Para Jesus que era normal a falta de entendimento ou a adesão, mais ou menos, né, de alguns dos discípulos. E aí a resposta mais bonita vem exatamente, né, de Simão Pedro. Aí Simão Pedro, ele diz assim, a parte mais bonita do Evangelho: a quem iremos, Senhor? Para onde nós vamos, Senhor? Se nós estamos aqui com o Senhor, seguindo o Senhor, é porque queremos algo de novo. Porque nos encantamos com suas palavras, com seus ensinamentos. Então, para quem que nós vamos? Vamos voltar para o que nós fazíamos antes? Vamos voltar a uma religiosidade que não muda a vida? Eu vou fazer esse caminho de volta e vou encontrar o que lá atrás, né?
Então a pergunta de Pedro é mais ou menos uma afirmação: a quem iremos, Senhor? Essa é a nossa pergunta também. A quem nós vamos? A quem iremos? E lembrando que tem muitos caminhos aí para ir, né? Voltamos ao que éramos antes, ao patamar que éramos antes, voltamos àquele estado de vida onde não mudava nada da nossa vida, nem a vida dos outros. Voltamos àquele momento que nós não conhecíamos Jesus e que a nossa vida era tanto faz como fez, né? Sem sentido, sem sabor. É uma vida meio desalmada, né? Acho que esse termo, desalmada, uma vida meio sem alma, né? Então, a quem iremos? Para onde nós vamos voltar, Senhor? Para lá mesmo? Não quero voltar para lá, né? Quem conhece Jesus sabe que vai encontrar lá atrás, vai deixar lá para trás um estilo de vida que não era muito legal, não era gostoso. Eu já encontrei tanta gente na minha vida que disse assim para mim: olha, depois que eu conheci Jesus Cristo, minha vida transformou tanto, que eu sinto falta de falar de Cristo, sinto falta de ouvir falar de Jesus Cristo, sinto falta de ir numa missa, né? Por exemplo, nós católicos, sinto falta de ouvir o Evangelho, a explicação, sinto falta da Eucaristia, né? Então, essas pessoas, e talvez você, você, a quem nós vamos? Se as nossas faltas têm que ser suprimidas, as nossas faltas têm que ser, vamos dizer assim, supridas, desculpa o termo errado, supridas por Jesus, pelas suas palavras, pelas suas promessas, pelo seu evangelho. A pergunta é bonita: a quem iremos? É Jesus que nós iremos, né? E se você é de Jesus, quando você está longe de Jesus, você não sente Jesus, não sente também a beleza de Jesus, não sente a alegria de estar com Jesus. Quem está longe de Jesus não sente a força que vem de Jesus, sente sim uma fraqueza muito grande. Talvez eu, você e um monte de gente, milhões e milhões de pessoas, nós não nascemos para ficarmos longe de Jesus. E a pergunta de Pedro: a quem iremos, Senhor? É uma pergunta que para mim já é uma resposta. Não preciso perguntar, eu vou para o Senhor. Eu não vou atrás de fulano, cicano, beltrano, porque todos são importantes, mas não mais importantes que Jesus. Então, a quem iremos é ao Senhor que iremos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tu tens palavras de vida eterna, ele termina, né? E nós vamos onde existirem palavras de vida, não palavras que nos matam diariamente. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Eu também creio, acho que você crê também. Um ótimo dia para você, né? Um ótimo sábado. Compartilhe o nosso trabalho e vamos tentar responder a pergunta. Vamos falar para Jesus a mesma coisa. A quem iremos, Senhor, a não ser no Senhor Jesus. Beijo no seu coração. Até amanhã cedo com o Evangelho do Dia. Tchau.